Deus, tanta fome de ti. Você ouvirá agora uma mensagem com o pastor Marcelo. Essa palavra pode transformar sua vida para sempre. Ministério Tempo de Voar, estabelecendo o reino de Deus na terra. De ti, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Marcos aí no capítulo 6, nós vamos ler aí no versículo 1 e seguintes mesmo. Vai dizer assim: partindo dali chegou à terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por tuas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho da Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizaram-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os teus parentes, na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Amém? Pois eu não quero tomar muito tempo nessa noite, mas tem algo que Deus tem ministrado comigo esses dias, e eu vejo que essa palavra aqui, ela é uma palavra que vai fazer a gente entender algumas coisas que Deus tem ministrado para a gente. Amém? A gente olha para essa passagem do Evangelho de Marcos e vemos que Jesus era aquele que fazia as maravilhas, os milagres, e tanto que o povo, eles viam isso, Jesus fazendo sinais, maravilhas, e pregava com sabedoria, curas, a palavra vai dizer isso, ele curava, ele fazia tais maravilhas com suas mãos. Então coisas encantadoras diante dos olhos das pessoas acontecia, as pessoas viam isso, mas elas não davam tanto crédito para Jesus pelo fato que conhecia a sua vida. Conhecia a sua família, eram pessoas mais próximas de Jesus. Então, por causa disso, aí nós vamos ver que a palavra vai dizer que Jesus falou que o profeta, ele não tem honra na sua própria casa. E o que eu entendo com essa palavra? Que muitos de nós, às vezes, a gente não entende o encargo profético que Deus colocou dentro do irmão ou da irmã, né? E nós aniquilamos o cargo profético, a unção, o propósito de Deus, e paramos na humanidade da pessoa. Foi exatamente isso que aconteceu quando eles olharam para Jesus. Viram que Jesus fazia sinais, maravilhas, pregava com autoridade, mas olharam, pararam na sua, era Jesus de Nazaré.
era o carpinteiro. Eles viam além dos sinais, era para olhar ali, eles ficavam encantados com tudo aquilo. Mas eles iam além daquilo e olhar, mas não é esse. Esse não é o filho da irmã Maria. Não é o filho do Zé. Da onde que ele pegou essas coisas? E o que eu entendo com essa palavra? Que isso acontece ainda nos nossos dias. A familiaridade, né? Ou seja, a proximidade demais, ela faz com que as pessoas elas ficam incrédulas perante aquilo que Deus confiou para nossas vidas. Não, mas eu sei de onde ele veio. Esse cara eu vi aqui, ó, com o pé sujo, jogando bola. Como que agora está dizendo que é filho de Deus? Como que agora estão dizendo que ele tem um propósito? Passou a vida toda aqui consertando mesa, cadeira. Agora está falando que... De onde saiu isso, gente? Eu nunca vi esse rapaz fazer uma faculdade. Eu não vi ele nem numa escola de Gamaliel, que era da época de teologia. Eu não vi ele estudando na escola de Gamaliel. E agora, como que ele sabe tantas as coisas? Quem lhe ensinou isso? Era uma família simples. E agora, mas as palavras dele nos encantam. Faz a gente parar. O que ele faz é coisas extraordinárias. E aí nós temos que olhar para esse texto e aprender que nós temos uma facilidade de parar mais na humanidade do que aquilo que Deus tem para a pessoa. Nós paramos na humanidade das pessoas. Nós desistimos fácil. Aí nós aproximamos, por isso que eu já gosto de trazer as pessoas para mais perto. Eu já gosto de trazer as pessoas para mais perto. Por quê? Para as pessoas realmente ver quem nós somos. Para depois você não escandalizar. Não é? Embora o escândalo é inevitável, porque se escandalizaram com Jesus. A Bíblia vai dizer aqui, ó. E escandalizaram-se nele. Mas como que escandalizaram, gente? Se ele estava fazendo só coisa boa. Escandalizaram porque não sabia de onde vinha. Ele é homem como nós. Ele é homem como que pode fazer tais coisas? Então, irmãos, o que eu vejo com essa palavra? Que às vezes nós paramos somente na humanidade. Quando nós temos uma familiaridade, que é uma proximidade maior, a gente já fica incrédulo perante algumas coisas. Perante alguma profecia, eu sei porque isso já aconteceu comigo. Eu também já perdi credibilidade com algumas pessoas e também já deixei de acreditar em algumas pessoas por me aproximar demais. Eu já perdi alguma credibilidade porque as pessoas estavam esperando algo de mim e acabaram recebendo um outro. Eu sei que é assim, porque o ser humano, nós temos a facilidade de mais pegar o erro do que as coisas boas. Não é? O que mais nos chama a atenção nas pessoas, muitas vezes, é o que ela faz de errado do que ela faz de bom. Nós paramos mais no erro no que ela pode oferecer. Por isso que nós desistimos fácil, sabia? Só que Jesus nunca desistiu de ninguém. Jesus nunca parou na humanidade de ninguém. É tão verdade isso que ele sabia algo que tinha dentro das pessoas. Por isso que se você for ver os discípulos que Jesus escolheu, se eu e você estivesse no lugar de Jesus, nunca escolheria aqueles homens. Homens analfabetos, não é? Pessoas ignorantes como Pedro, uma pessoa chuca, ignorante, homem sanguíneo, que é 8,80. Jesus, quanta vez que eu tenho que perdoar? Porque se for 7 vezes, eu vou sentar a mão na cara daquele cara. Porque já foi 7 vezes. Ele já estava esperando Jesus falar até 7. Mas Jesus falou assim, é 70 vezes 7. Então Jesus sabia que ele poderia ir além disso aí. Pedro, sai da sua humanidade, cara. Vai com propósito. Não fica parado na sua humanidade. Vai para aquilo que Deus tem, aquilo que Deus implantou dentro de você antes da criação do mundo.
Era isso que Jesus ele buscava nas pessoas, despertar algo que estava dentro. Por isso que Lucas 17 veio dizer que o reino dos céus está dentro de vós. Então Jesus fazia de tudo para despertar o quê? O reino. Por isso que aonde ele chegava, ele falava o quê? É chegada a vós o reino dos céus. E aí as pessoas falam assim, então mostra-nos. Mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Faz alguma coisa para a gente saber que tu é filho de Deus. O filho faz o que vê o Pai fazendo. As pessoas sempre querem ver algo que encanta os seus olhos. Porque ainda elas não conseguem olhar para dentro de você e ver que você tem algo superior à sua humanidade para oferecer para elas. Eu entendo que nesses dias já há um ajuntamento de propósito. Eu tenho falado isso. E Deus não vai unir ninguém que não tem o mesmo propósito. É como Maria e Isabel. Quando as crianças se aproximam, quando as mães se aproximam, as crianças saltam no ventre. Porque tem uma identificação de propósito. Existe uma identificação. E a gente se alegra com isso. Pode ver. Maria se alegrou tanto que ela cantou. Então a gente tem que entender que nós estamos em dias proféticos. E hoje nós não estamos num tempo onde as pessoas vão só ficar profetizando, elas vão sentir a manifestação de Deus. E sentir a manifestação não é só gritos, berros, arrepios, não, você vai sentir que tem algo que te pegou por dentro. Deus não vai, a gente não vai mais. Antigamente a gente orava pelas pessoas, algum tempo atrás, não sou tão antigo assim, mas algum tempo atrás, se orar para as pessoas caíam no espírito, arrebatamento. Hoje a gente ora, as pessoas não caem mais, elas não caem por fora, porque Deus está derrubando elas por dentro. Deus está quebrando conceitos, Deus está quebrando tabus, tradicionalismo, religiosidade. É isso que quando nós adoramos, Deus vai quebrando. Por isso que a gente tem vontade de morrer às vezes na adoração. Tem vontade de rasgar. Ah, Jesus, me leva agora que já está bom. Por quê? Porque Deus está quebrando coisas por dentro. Não é? Coisas que foram criadas pela religião. Que é isso que ele tem que fazer na hora da adoração. Tradicionalismo, religiosidade. Irmãos, a religiosidade, ela não... A única coisa, o opositor do Espírito Santo, sabe quem que é? A religião. O Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. A única coisa que o Espírito Santo não tem poder para te convencer é a respeito da religião. Porque do Egito é Deus que te tira, mas da Babilônia quem sai é você. É você que tem que sair. Por isso que ele fala, sai da Babilônia, filho meu. Do Egito ele te arranca. Do Egito representa você sair do mundo e se encontrar com Cristo. A salvação, você aceitou Jesus. A Babilônia é a maturidade. É você sair de um lugar de menino. Gálatas capítulo 4 vai dizer, se o herdeiro for menino, de nada ele discerne do escravo. Pois ele é senhor de tudo, mas de nada ele discerne do escravo. Porque uma mentalidade travada, uma mentalidade limitada, vai fazer você ter passos limitados, atitudes limitadas na fé. Porque a mentalidade é limitada. A Bíblia diz que Abraão, quando Isaac nasceu, fez uma festa. Mas quando ele desmamou, ele fez um banquete. Porque há mais alegria. Há uma alegria quando você aceita Cristo no céu. A Bíblia fala que os anjos, se alegram. Faz festa no céu. Mas quando você se torna maduro na fé, existe um banquete. Deus quer que a gente amadureça na nossa fé, no nosso entendimento, para a gente poder crescer. Aí, crescendo, a gente pode tomar posse da herança. Porque se o herdeiro for menino, de nada ele discerne do escravo. Pega a herança que você juntou durante todos os anos e dá para uma criança de 5 anos para você ela fazer. Ela não sabe fazer, não sabe lidar com aquilo. Ela não sabe lidar com aquilo. E se for dinheiro, gasta tudo em doce. Então, irmãos, a mentalidade nossa, nós precisamos crescer no entendimento. Crescer na graça e no conhecimento. Então, Jesus, naqueles dias, as pessoas só não aceitaram mais porque ainda não tinham entendido. Elas pararam na humanidade de Jesus.
limitaram, olha para você ver. E Jesus lhe dizia, não há profeta, né, como nós lemos aqui, sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou algumas pessoas enfermas impondo as mãos. Gente, quando nós ficamos na humanidade das pessoas, a gente impede que Deus realize através da pessoa obras maravilhosas, impedir a manifestação de Deus naqueles dias, porque pararam na humanidade de Jesus, cara. Poderia ter existido coisas maiores, olha o que a Bíblia está dizendo. E não podia fazer ali obras maravilhosas demais, porque eles não acreditavam. Então, o que eu entendo com essa palavra? A gente tem que ir além da humanidade da pessoa. Antes de ver os erros, temos que ver as coisas boas primeiro. E parar nas boas. O erro nós vamos ajudando. É um ajudando o outro. É um ajudando o outro. Por isso que em Provérbios 8 vai dizer isso, que o homem que se isola, ele procura a própria ruína. Porque nós temos que se ajudar para crescer. Não é? Nós fazemos parte do corpo. Então você não pode... O dedo está ruim, você não pode simplesmente ir lá e cortar o dedo. Você tem que fazer de tudo para ele sarar. Não é? Então é um compromisso meu. Nós não temos que fazer como a religião nos ensinou durante muito tempo. Pecou, põe no banco. Põe no banco, agora vai entrar na disciplina. Não, cara, tem que sentar, conversar. Olha, irmão, é assim, assim, assado. Olha, irmão, assim, assim, assado. O que a religião nos ensinou durante muito tempo? Que até a questão da própria ceia está em pecado, expõe em público. Ó, irmão, ele não vai tomar ceia durante muito tempo, porque está em disciplina. Sendo que aí que tinha que trazer para perto. Por quê? Porque principalmente a ceia é que nos faz Jesus, irmãos. Jesus, ele, quando ele queria edificar, estabelecer, ele trazia para a mesa. Não foi porque Pedro foi usado pelo capeta que falou, Pedro, seu filho da mãe, você não vai mais sentar aqui na mesa, vai tomar mais a ceia comigo, não. E Pedro foi usado pelo diabo, cara. Saiu da boca dele. Eu vou morrer no teu lugar. Cala a boca, Satanás. Jesus falou. Mas no dia da ceia, a última ceia, estava ali sentado. E eles faziam isso constantemente. Se Judas tivesse ficado ali, é que Judas saiu para entregar Jesus. Pode ter certeza, com certeza, ele tinha se convertido. Ele tinha recebido o perdão do Senhor ali. Eu pensei isso. Eu pequei. É porque essas coisas a religião nos ensinou a guardar por baixo da mesa. Não é da mesa. Põe por baixo da toalha. Não deixa ninguém ver, não. Não, sendo que quando tinha que expor tinha que expor as nossas mazelas. Tinha que expor as nossas dificuldades. Quem é que tem dificuldade? Quem é que tem muita dificuldade? Então, mas a gente muitas vezes não fala delas. Por quê? Porque a religião nos ensinou a cobrir isso aí. Não tampa isso aí, não mostra isso aí não. E se ficar sabendo quem usou? Ué, se ficar sabendo, glória a Deus. Vai ver que você é como todo mundo. Você viu que eles se escandalizaram porque Jesus, ele era como todo mundo. Gente, Jesus estava tão envolvido com o povo. Jesus era tão humano que quando Judas foi entregar ele teve que beijar no rosto para poder mostrar quem que era. Porque se não beija, não sabe quem que é. Por quê? Porque ele estava tão envolvido. E aí eu fico vendo a palavra de Deus, que Jesus, ele se fez homem, e hoje os homens estão querendo se fazer Deus, cara. Jesus se fez homem e os homens estão querendo se tornar Deus. Jesus era tão humano. A única coisa que Jesus veio fazer aqui na terra, gente, foi ser um bom homem. Foi isso. Foi agir de misericórdia. E hoje o que nós fazemos? Hoje nós não toleramos.
Pecou, não ceia mais. Não se vai fazer mais isso. E nós tínhamos que ver a mesma medida que Deus usou conosco para a gente usar com o outro também. Para a gente usar com o irmão também. Não é? A mesma medida que ele usou conosco. Essa mesma medida a gente deveria usar com as pessoas também. Só que aí o que a gente faz é mais fácil a gente desistir. Não, eu tenho que entender que enquanto estiver no corpo é responsabilidade minha. É minha também. É como que eu digo lá, os irmãos que estão mais perto de mim. A gente vai brigar. Vamos discutir. É normal, né? Não é? A gente vai fazer tudo isso. Vai sair faísca para todo lado. Mas depois nós vamos sentar. Nós vamos acertar os pingos no i. E se precisar pedir perdão, a gente vai pedir. Entendeu? É isso que é a igreja. A igreja é isso, irmãos. É pedra ralando pedra. Não é? É pedra ralando pedra. E pedra... Por que não é tijolos? Porque tijolo é tudo certinho. Você vai colocando... E é pedra. Porque você vai ter que achar o lugar certo para encaixar ela. Não é? Para edificar o altar com uma pedra, você tem que achar o lugar certinho. Para poder ir encaixando. E tem uma pedra que é redonda, outra pedra quadrada, outra pedra triângulo, outra pedra pontuda, outra pedra gorda. Isso ela vai ter que se encaixando no corpo. É isso que a gente tem que entender. Não excluir. O nosso problema hoje é porque se tira, aquele não deu certo, então a gente já corta aquele pedaço do corpo, né? E vamos fazer um implante. Vamos pôr, né? E aí sai da cabeça que é Cristo. A gente quer improvisar. Gente, Jesus, ele escolheu os caras mais doidos. Pedro que era mais louco do que o Batman. Judas era ladrão. O cara ladrão. Você ia confiar com um ladrão a sua bolsinha de dinheiro? Não dá um dinheiro, né? Então, por quê? Porque ele tinha convicção que aquela pessoa ia mudar. Será que Jesus acreditava demais que ele ia mudar? Eu acho que sim. Não é? Acho que Jesus acreditava. Se Deus acredita, por que nós desacreditamos? Por que a gente desiste e faz? Se Deus acredita tanto que a pessoa tem condição de mudar e nós não acreditamos tanto, por quê? Por que nós fazemos acepção? Porque a gente quer só o que convém. Você vê, eles viam todos os sinais, tudo, e ainda escandalizaram, porque falaram, não é um filho da irmã Maria? Não é um rapazinho da Galileia, o cabeludinho de Nazaré? Ele não estava entre nós. As suas irmãs, elas não estão entre nós aqui? Não é isso? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Porque nós paramos. E nós ficamos atrás com as pessoas. Pode ver, a gente fica atrás. A gente tem um pé atrás facinho. A gente pode ter o pé atrás. A gente pode ter o pé atrás com a pessoa. A gente não pode ter o coração. Pode ficar com o coração atrás. Não. Amém. Glória a Deus. Então quando a gente começar a aprender que faz parte do corpo também, que ali também faz parte do corpo. E se uma parte do seu corpo estiver enfermo, todo o corpo sente. Todo o corpo sente. E o que hoje se faz? Ah, fulano já está mais conosco? Ah, não veio por causa de... A gente já pensa um monte de coisa. A gente não vai lá para poder... O que aconteceu? O que está acontecendo? Não é? Hoje mesmo eu tive uma irmã que ligou para mim. Cara, parece que a pessoa fazia de tudo para você voltar quando era antes. Pra você falar e ficar gerando mal, aquela coisa toda. E eu fiquei segurando. Falei, Jesus, eu já sei o que é. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Porque quem vive de passado é museu. Eu não vivo de passado. Eu vivo da ação do Espírito Santo. É assim que nós temos que viver. Deixar o Espírito Santo com... A vontade é. Porque essa que é a verdade. A vontade é. Quando a pessoa está perto de você, a vontade muitas vezes que faz aquela coisa que você não gostou, a vontade de primeira é de matar.
Mas depois parece que vai calmando, você não quer matar tanto assim, você não quer. Ficar lá. Não é? Pode ver, ontem mesmo eu vivi uma situação que a minha vontade primeira era essa. Então eu cheguei lá e fiquei ouvindo, eu falei, Jesus, só também não quer essa pessoa? Por que manda um cara que nem eu, cara? Por que manda outro nessa situação dessa? E às vezes a gente fica frustrado, porque a pior coisa, gente, eu acho que até Deus permite isso, é uma decepção quando você se decepciona com você mesmo. Que você achava que era alguém, quando você vai ver, você era alguém. Nada. Você achava que podia, você vai ver, você não podia. Então, e eu acredito que Deus permite, para quê? Para nos ensinar a voltar, não é? A ter um pensamento misericordioso, uma atitude misericordiosa, não é? A não repudiar ninguém, a trazer a pessoa para perto e vamos conversar, vamos ver o que dá para a gente fazer. Mas é muito mais fácil a gente expelir do que de repente vamos tentar. É lógico que tem uma hora que a própria pessoa, se a pessoa não quiser, paciência, não é? Mas enquanto tiver, vamos tentar acertar, vamos tentar ajustar essas pedras. Porque tem muitas coisas que Deus quer fazer no nosso meio, irmãos. Nós já estamos vendo sinais. Já estão acontecendo sinais. São pessoas despertando. Tem pessoas que estavam dormindo muito tempo, estão despertando agora. Estão querendo fazer algo nesses dias, né? Estão vendo a sociedade, estão vendo o bairro, estão vendo a cidade. Indo de mal a pior, eles vão se levantar para fazer alguma coisa. Vamos se unir. Vamos tentar fazer alguma coisa para que essas pessoas sejam despertadas para aquilo que Deus tem para elas. E esse poder está com a igreja, que somos nós. Isso não está só com os políticos, só com o governo, está conosco. É algo eterno que Deus implantou dentro de nós, que nós temos que fazer as pessoas enxergar. Tem algo dentro de você. Tem algo que vai além. Porque o amor, amar, irmãos, a gente tem que entender isso. Que amar é correr riscos. Amar é ser decepcionado. É se frustrar. Quem aqui nunca se frustrou com ninguém? Não é? Todos nós se frustramos. Eu confiei tanto, pastor, mas aí aconteceu isso. Mas ele pede para você continuar amando. Porque é do ser humano isso. Você vê que eles olharam para Jesus e viram dessa forma. Ele não faz tantas coisas. Mas, peraí, ele não é filho de fulano de tal? Ele não é fulano de tal? Ele não trabalhava aqui? Ele não estava no meio da gente? Agora está fazendo tantas coisas. Mas como que é isso? E se escandalizaram. Não fala que eles se converteram, não. Eles se escandalizaram, mesmo o cara fazendo bem. E mesmo assim ele fez. Não é? Vão se escandalizar conosco, mas mesmo assim continua amando, continua perdoando, continua fazendo. Vai embora. Vão falar de você. Continua. Não para, não. Continua fazendo bem, não importa quem. Continua fazendo. Às vezes eu tenho algumas situações que acontecem, e aí eu comento com algumas outras pessoas, mas pastor, por que você não falou isso? Não falei porque não adianta, mas é melhor não falar nada. Deixa pra lá. Não, mas isso não é certo. Talvez diante dos homens não é certo mesmo, mas e diante de Deus? Não é? Será que não era isso exatamente que Deus queria? Será que Deus não estava testando o nosso caráter? Para ver até onde você ama a Deus e fala que Deus está agindo através de você? Será que não é uma permissão de Deus com tudo isso? Então nós temos que entender que muitas vezes Deus ele permite que a gente passe por um estreito para que a gente volte para a mesa de novo. Ele deixa você ir. Quando vê que o negócio está estreitando, ele traz você para... Por isso que é fácil hoje você viver separado do corpo. Porque não tem dificuldade, não tem nada. Só que também você não cresce em nada.
você não é edificado em nada. Não é? Você não é edificado em nada. Porque o que edifica é isso aqui, você está em comunhão. Não é? É aqui que desce a unção. É aqui que vem a palavra de direção. Onde Deus vai dar um destino para as pessoas que são sem destino. Então, quando eu começar a entender isso, que eu não preciso parar na humanidade, eu tenho que olhar para as pessoas e ver os propósitos que está dentro dela. A graça que foi implantada dentro dela desde toda a eternidade. Quando eu começar a olhar para isso, eu não vou ficar... Pode ver, tem igrejas que as pessoas chegam e falam assim, já chegou aquele... Ixi, já chegou aquilo ali é encrenca. Aquilo ali é curva de rio. É terrível, não é? Mas por quê? Porque a gente para na humanidade da pessoa. Se a gente tiver uma visão profética, né, um olhar espiritual, a gente vai ver que não tem algo que Deus também quer usar dele. Para alguma coisa, Deus também quer usar dele. Por isso que Deus trouxe ele aqui. E a religião, irmãos, ela não tem misericórdia de ninguém. Ela não age de misericórdia. É tão verdade isso que quando Judas ele se arrependeu e foi para os religiosos, a religião não pôde perdoar ele. Não é? O problema é seu, camaradinha. Se não quiser, deixa aí. Se levar, deixa aí. Não foi você que quis? Você não quis? Agora toma as consequências. É isso que a religião faz. O que a religião faz? Se for nos dias de hoje, você quis praticar errado? Banco, você não banco. Tira a liderança dele, tira isso, tira aquilo. Porque a religião quer aplicar uma outra disciplina que não é o amor. E no amor, o amor ele não anda com sombra de dúvida. Ele não anda na dúvida, ele anda é amor. Mas vai que, errar começa de novo. Não é? E vem de novo, e vamos de novo. Mas é muito mais fácil você punir, manter colocar ali um poder de autoritarismo, do que de repente colocar a pessoa no propósito de Deus. O caminho é esse aqui, ó. Por que hoje as pessoas desejam tanto o poder? Porque foi ensinado isso. Não é? Foi ensinado isso, que para agradar a Deus, você tem que crescer, cara. Isso aí não, a gente não precisa. Mas amar muitas vezes é perder. Entendeu? Amar é perder. É não ser compreendido. Não é? Mas continua amando, fazer o quê? Não é? E aí a tolerância, você tem que ter, como Deus tem conosco, um nível de tolerância. Entendeu? Deus tem com a gente esse nível de tolerância. Pode ver, Ele espera. Hoje tem pessoas que as pessoas oram e querem fazer propósitos com Deus para Deus mudar a vida dela, transformar a vida dela financeira, espiritual, tudo em uma semana. E Deus está procurando, já tem 30 anos que Deus está querendo que o camarada se converte, e em uma semana ele quer que Deus resolve tudo. Não é? Ele está preocupado que Deus muda tudo em uma semana, sendo que tem 30 anos, já que Deus está tentando converter o cara, e o cara quer que Deus faça em uma semana. Porque foi nos ensinado isso. Né? Foi nos transmitido isso. Então, o que eu entendo dessa palavra é isso, que as pessoas, elas paravam na humanidade de Jesus. A gente não pode olhar as pessoas, tem que olhar as pessoas no espírito. Não é? Tentar ter uma visão espiritual da pessoa. Por que está ali? Tem dificuldade? Vamos tentar. Esses dias mesmo eu falava lá em casa. A pessoa tem dificuldade? Insiste, vai em cima. Se ela tá com uma dificuldade, ela está ali na situação de pecado, porque Deus ama o pecador, Ele abomina o pecado. Não a pessoa, não o pecador. Vai para cima. E eu tenho pessoa que eu estou batendo nessa tecla já faz tempo. Tem que ser chato mesmo. Mas que você não pode perder a pessoa por problema. Não é? Quer dizer, o pecado, então quer dizer que o pecado tem mais forte que aquele que está dentro da minha vida. Não. Eu vou sentar, eu vou ser chato, eu vou ficar ali. Mas a pessoa me respondeu mal, me tratou, volta de novo. Mas a pessoa responde mal, é? Então, vamos de novo. Até ela começar a responder direito.
Então, há algo dentro de nós que nós precisamos entender que é maior do que isso que a gente pensa que é. Não é? Há um propósito eterno de Deus que é maior do que isso que a gente pensa que é. E aí a gente vai entendendo, a gente vai compreendendo, vamos sendo compassivo, misericordioso, não é? E o coração da gente vai... Você já não tem mais aquelas reações que você tinha quando você começou. Você já começa a entender um pouco mais. Você começa a gastar um pouco mais de tempo com as pessoas. Não é? Você não está preocupado tanto com coisa e fazer. Não, você está... Não, é isso daqui, ó. É o que eu tenho tentado falar já tem um tempo com algumas pessoas. Falando, gente, trabalho não salva ninguém. Não adianta só pensar em trabalhar. Entendeu? Sendo que Jesus mesmo falou assim, Marta, se preocupa com muita coisa. É o relacionamento. Não estou dizendo que você não tem que fazer. Você tem que fazer. Mas tem que gastar mais tempo se relacionando do que fazendo. Porque quando você se relaciona, automaticamente você vai fazer. Não é? Porque se você se relaciona com Deus, se você conhece a Deus, não tem como você não fazer nada por Ele. Agora, o dia que você está fazendo por Ele sem conhecer, daqui a pouco você deixa de fazer. Então, a prioridade nesses dias é conhecer a Deus. Aí você vai ter vontade de fazer. Por que nós temos vontade de estar aqui adorando? Porque não conhecemos. Por que a gente gasta esse tempo? Porque nós podíamos estar fazendo outra coisa. O irmão podia estar descansando. Todos nós podíamos estar descansando. Mas porque a gente conheceu. Então, aquilo que não tinha tanta prioridade, agora se tornou prioridade. E aquilo que era prioridade deixou de ser prioridade. Agora o descanso não é mais tanta prioridade, porque agora você entendeu que você descansa nele. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, sob o vosso fardo eu vos aliviarei. Cansado. Agora você não descansa só o domingo, você descansa segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você descansa todo dia. Se você estiver nele todo dia, é um dia de descanso. Aleluia. Mas tem um monte de coisa, como que essa pessoa consegue? Eu sei lá. Até porque se eu conseguisse explicar, não era de Deus, era meu. Não é? Mas como que consegue resolver? Eu sei lá como que a gente consegue resolver. Eu sei que a gente está resolvendo, e estamos encaminhando, e estamos continuando, o negócio não para. E você fica ali todo dia plugado, ligado naquilo. Você faz uma coisa, fica pensando nele, fica pensando no propósito, nas promessas, um monte de coisa. Jesus, nós precisamos alcançar, nós precisamos fazer isso. Como que nós vamos fazer isso? E aí, quando você não sabe o que fazer, você deita e vai dormir. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão o trabalho que ele edifica. Então é melhor dormir e deixar ele fazer. Não é? Você só tem que no outro dia acordar e aí ele vai te falar, vai para esse lado, faz isso, fala com o Fulano, Beltrano, fala isso que vai dar certo. Aí você vai lá e fala e deu certo, que deu certo. É o que eu estou passando para eles lá direto. Eu falo, você não pode ficar intimidado pela circunstância. Continua no propósito. Continua focado onde você quer chegar. Por isso que é tão importante a pessoa enxergar. Por isso que o Senhor perguntou para Jeremias, Jeremias, o que tu vês? Porque é o que você está vendo. É lá que você vai. É onde você está vendo. É lá que você vai chegar. Agora, se você não vê nada. Por isso que a gente tem que entender que nós somos a semente do reino. É uma semente que Deus coloca em cada lugar. E se você entende que é semente, você não tem que ficar preocupado se as pessoas querem enterrar você. Tem pessoas que falam assim, pastor, você quer me matar? Claro que eu tenho que matar. Mas lógico que eu tenho que matar. Porque se não matar, não... você não vai crescer. Não é? Ninguém nasceu para ser semente. Você vai ter que morrer para depois tornar uma árvore e dar frutos. Sementes mais frutos, né? Só que esse entendimento está longe ainda da gente. Então o que a gente faz? A gente para na humanidade. Não foca no propósito. Não foca no propósito. Gente, se um dia Deus permitisse que a gente se tornasse Deus por um dia, você escolheria uma pessoa que nem você? Para entregar tanta coisa que nem Deus entregou para você hoje?
Você mesmo ia te reprovar. Não, não vou escolher esse cara nada. E Deus escolheu. Se um dia Ele permitisse que nós fôssemos Deus por um dia, a gente mesmo não se escolhia. Para você ver o tanto que o amor de Deus é maior do que a gente imagina. Que Ele escolheu a gente incapaz. E esse que é o verdadeiro, os princípios do chamado. Quando eu sei que eu tenho um chamado? Quando eu me sinto incapaz de responder o chamado. Quando eu me sinto incapaz de responder o chamado, quando eu não tenho condição de responder o chamado. Por isso que o ministério, você tem que saber bem o que é ministério. O ministério é uma chamada incrível, tá? De uma pessoa inadequada para fazer algo impossível em um tempo determinado sem um recurso suficiente. Não está dentro da nossa condições humanas você responder. Você vai, não é? Não adianta você querer entender o chamado. Não é o capacitado, né? É ele que vai capacitar. É ele. Ele escolhe, né? Ele não escolhe, mas capacita os escolhidos. E quem são os escolhidos? Aquele que respondeu o chamado. Então, se você responde, ele vai te capacitando ao longo do caminho. Eu nunca pensei que eu era capaz de fazer o que eu estou fazendo hoje. E de repente eu falei, eu vou. É o senhor que está aí mesmo? Então chama que eu vou. Aqui, né? Mas pode ser que até chegar lá, pode ser que eu dê uma afundada. Mas não tem problema. Se me falta a fé, a misericórdia está ali ainda para estender a mão e levanta. Me faltou fé, mas a misericórdia me alcançou. E sabe o que nós temos que ter, irmãos? Nós temos que acreditar em nós mesmos e temos que ter fé nas pessoas. A gente tem que ter fé nas pessoas. Pedro só afundou naquele dia, sabe por quê? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava indo. Quando ele começou a olhar para ele, que ele viu que eu sou homem andando na água, para isso não existe, né? Quando ele começou a olhar para ele, ele afundou. Quando você deixa de olhar quando você deixa de acreditar em você, você afunda. Se ele te chamou, ele também te capacitou para o chamado. É isso que eu tenho que acreditar. Mas não vai dar certo se for no seu entendimento, não dá mesmo. Mas se for na vontade de Deus, dá. Por isso que quando a gente está em Deus, é fácil de saber quando a gente está em Deus, quando a gente se sente incapaz de fazer aquilo. E a religião nos ensinou que tudo tem que dar certo. Nem tudo que dá certo é certo. Pode ver, a gente fica limitado. Às vezes Deus está colocando ali a vontade de você fazer uma oração, orar por alguém, e se não acontecer? Se não acontecer, é um problema da pessoa e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só fiz o que Deus mandou eu fazer. Eu já orei por gente que foi curada, mas eu já orei por outro que não foi. E agora, como eu vou explicar isso? Não é meu. Não vem de mim isso. Isso vem do Senhor. Não é? Isso não é meu. Não é algo meu. Não depende de mim, depende dele. Se ele quiser fazer, acontece. Se ele não quiser fazer, eu só sou um instrumento na mão dele. Então, se eu tiver esse entendimento, irmãos, a gente vai conseguir fazer muita coisa. Por isso que a gente precisa despertar para aquilo que está dentro de nós. Sair da humanidade, sair da nossa limitação. Eu, humano, não consigo. Eu não consigo amar, não consigo perdoar, mas o Cristo que está dentro de mim, o Espírito de Deus que está dentro de mim, me ajuda a amar aquela pessoa. Me ajuda a não ter ódio, não ter rancor, não ter... É isso que a gente tem que fazer. Ter fé nas pessoas, acreditar. É difícil, mas você tem que acreditar. Mas eu já tenho um voto de confiança. Você acha que Judas não tirava um pouco de dinheiro direto? Você acha que Jesus não sabia? Sabia. E por que continuava deixando com ele essa bendita bolsa? Caramba. Por quê? Porque vai além, ele ainda acredita que será. E tem uma chance, né? Não é? E você vê que ele se arrependeu. No último, o único problema é que ele confessou o pecado dele para o sacerdote errado. Ele confessou o pecado dele para o sacerdote da religião. Se ele tivesse confessado para Jesus, a misericórdia tinha alcançado. Não alcançou Pedro? Por isso que eu vou dizer uma coisa. Tem muita gente que vai vir
para isso que nós estamos entrando, nesse mover que nós estamos entrando, pessoas que foram feridas pela religião. E a gente vai ter que ter paciência com eles. A gente vai ter que ter paciência e andar mais uma milha. Se mandaram, pediu para andar uma, você vai ter que andar 2 milhas. Não é? A gente vai ter que ter paciência. A gente vai ter que continuar insistindo, não desiste, continuar batendo. Foi o que a gente fez domingo, que eu falei para o senhor, não vamos deixar aqui não. Vamos subir lá, vamos chamar e vai. Vai ter hora que você vai ter que levar nas costas. Tem que carregar. Por isso que fala que é carregar, né, suportar, né, as dificuldades do outro, tem que suportar o irmão, tem que carregar a cruz do outro. É isso que acontece, isso que é cristianismo, isso que é igreja, é carregar, não é? É sofrer, é se compadecer com o outro, é sofrer com o outro. Será que se as pessoas que estão perto da gente estão caindo, sabe por que não falta posicionamento nosso? Por falta de posicionamento as pessoas estão indo para o caminho errado, porque não falta ainda mais um posicionamento. É isso que a gente tem que ver. É suportar. A gente vai ter que ir suportando, vai ter que... Essa não é minha vontade. Quantas vezes que eu já falei isso? Deus, essa não é minha vontade. Mas... Aí você olha para a cruz e fala, tem que continuar. A minha vontade é rasgar, tudo quebrar, deixar tudo para lá, sumir. Ele fala, mas e o meu amor? No amor não há medo, no amor não há dúvida, no amor não há sombra de dúvida, no amor ele ama e pronto. Mas não pode, se a gente não foi reconhecido, ele também, quantos que ele não foi reconhecido até hoje? Quantas pessoas que nem conhecem o amor de Deus até hoje? E ele fez para todos. Então a gente precisa fazer o quê? Se aproximar cada vez mais e entender essa humanidade das pessoas e passar da humanidade e ver o que está dentro dela. Porque então a gente vai limitar o poder de Deus. Você vê, Jesus não pôde fazer muitas maravilhas ali porque as pessoas pararam na humanidade. Não é Até ele. mesmo nós atrapalhamos o trabalhar de Deus, né? Porque nós não acreditamos que aquela pessoa é capaz. Não porque nós a limitamos no sentido que você consegue olhar mais as coisas ruins, o pecado, do que as coisas boas que estão na pessoa. Aí Deus está agindo. Então nós olhamos mais o que está do lado de fora, não é? Porque querendo ou não, quando você se familiariza, que é a proximidade demais, faz a gente enxergar as mazelas da pessoa. Não é? Faz a gente enxergar. Faz a gente enxergar. Mas Jesus, o que ele fazia? Mesmo conhecendo a de Pedro, de Judas, falando, ainda fala assim que naquela noite, a pessoa que foi mais amada foi aquela que ele deu um pedaço de pão. Que foi Judas. Foi aquele que ele mais amou. Mesmo sabendo que ele ia trair. Olha. Mesmo sabendo que ele ia trair, foi a pessoa que ele mais amou. Gente, foi na noite que ele foi traído que ele repartiu o pão. Isso é uma coisa muito doida, gente. Não é? É uma coisa muito louca. Hoje a gente, na noite, se você ficar sabendo que você vai ser traído, desgraçado, vai acabar com você. Não é? Você dá o pão envenenado. Eu vou, mas você vai também. Primeiro. Não é? A gente não quer amar aquela situação. Você quer odiar. Aí nós vemos isso que nós estamos, né? Entendeu? Você quer repudiar aquela situação, mas aquela pessoa vai te trair, você continua amando. E é isso que Jesus nos ensinou. É isso que a gente vai ter que fazer. Passar da humanidade e entrar num propósito. Vem pra cá, vamos. Vamos ver o que a gente consegue fazer junto. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Vamos embora. E eu sei, irmãos, que vai vir muita gente que a gente já sabe do passado da pessoa, já sabe da integridade da pessoa, do caráter, nós vamos ter que
Então, vamos ver, vamos dar uma força. E vai vir, porque já tá, comigo já tá vindo. As pessoas estão me ligando, eu conheço, eu sei. Eu sei que não é flor que cheire. Eu sei. Eu sei que não é, mas tá vindo. Onde você tá, professor? Arruma aí. Vem. Fazer o quê? Venha. E aí? Você vai ter que vamos encaixar essa pedra. Chegou mais uma pedra. Vamos que vamos. Né? Onde a gente vai pôr essa pedra agora? Onde você vai encaixar isso? Você não pode tirar ela. Porque vai ter que edificar o altar. Porque o fogo só vem com o altar preparado. O fogo desce é do altar. Todos os dias o fogo desce é no altar. Eu gasto, irmão. Hoje eu estou aprendendo isso com Deus assim. E graças a Deus eu prefiro perder do que ganhar. Mas que nós vamos bater naquela tecla do propósito. Ninguém vai ficar perto de mim, vai ficar mal-humorado, vai ficar chateado com outra, vai não, vamos esclarecer tudo. O que aconteceu? Foi isso, foi isso, foi isso. Não, chama. Outra vez que eu já. Eles estão aqui de prova, deixa eu mentir. Para o serviço. Pode parar essa produção e para tudo. Eu prefiro deixar de fazer roda, mas aqui não vai ficar com essa situação, não. É verdade. Não vai não. E aí se eu ver ainda, porque eu já conheço eles, se eu já der uma olhada e ver que tá diferente. Eu já sei. Eu já sei o que é. Vamos resolver isso aí já. Vamos sentar, vamos na mesa. Vamos sentar na mesa. Não é? Vamos se relacionar. Vamos ver o que aconteceu. Ah, foi isso, outro. Foi mal entendido? Então vamos se entender. É isso. E quando a gente entender isso, a gente vai deixar de ser religiosos como essas pessoas aqui, ó. Não vão ficar se escandalizando com aqueles que Deus vai trazer. E muitos sinais e maravilhas vão acontecer no meio do povo. Porque nós vamos olhar só para o propósito. Tá dentro, tá tudo dentro dele. Vamos olhar para dentro. Vamos olhar para as coisas boas. Vamos começar a ter uma ótica de Deus nas pessoas. Vamos ver mais as coisas boas do que as coisas ruins. Olha as coisas ruins de lá. Porque aquilo que você vê nas pessoas é o que você vai receber delas. É aquilo que você vê das pessoas, é aquilo que você vai receber delas. Essas coisas que fazem eu perder o sono. Eu fico em casa pensando depois do que eu falo. Eu durmo depois. Aí eu fico lá em casa, eu fico perdendo o sono, a fome. Vou comer alguma coisa, eu penso naquilo que eu estava falando, eu ponho para escutar de novo o que eu falei. Meu Deus, nem Salomão então só um negócio desse. Porque nós estamos delineando o dia. Aqui nós estamos. As nossas palavras nesse dia ela vai ser como sentença. Isso que a gente tem que perceber. Vai ser sentença. Esses dias atrás eu falei assim, que não são mais os templos de paredes que vão chamar tanta atenção. Agora são os templos que foram feitos com as mãos de Deus, que somos nós. Aí quando pensa que não, nós de parede terminou. Eu falei, Jesus, que negócio é esse? Aí a gente fala e acontece. Por quê? Porque agora a gente está começando a entender que não precisa de muita coisa aqui, está tudo dentro da gente. A gente vai tirando coisas de dentro e a gente vai suportando muita coisa. Por isso que a palavra vai dizer suportar uns aos outros. Você não consegue amar, pelo menos suporta. Não é? Se ele não está dando para amar, suporta pelo menos. Não tem aquele dia que você acorda no espírito, você quer amar todo mundo, você quer perdoar todo mundo, você quer ajudar todo mundo. Mas tem um dia que você acorda na carne que o primeiro que aparecer você quer enforcar. Mas depois já baixa a poeira, aí vem a glória. Baixa a poeira e vem a glória. Aí você não quer mais matar ninguém, você não quer mais enganar ninguém, você vamos levar. Seja Deus quiser. Amém? Amém. Vamos terminar então, irmãos, em nome de Jesus? Senhor, nós te agradecemos nessa noite, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado conosco, Senhor. Obrigado pelo discernimento, Senhor, da visão. Obrigado, meu Deus, porque está implantando em nós a Tua vontade nesses dias. Toda a honra, toda a glória, todo louvor nós damos a Ti, Senhor. Senhor, e que todas as nossas atitudes possam ser voltadas, Senhor, para o amor,
Nos ensina a amar mais, Senhor. Nos ensina a perdoar mais. Nos ensina, Senhor, a se compadecer mais, a ser mais misericordioso com as pessoas, assim como o Senhor é conosco. Dai-nos, Senhor. Dai-nos, Senhor, um coração compassivo, um coração grato por tudo que o Senhor está fazendo conosco. É isso que nós desejamos, Senhor. Caminhar, Senhor, sem, Senhor, esperar, Senhor, nada, Senhor, mas fazer conforme ao Teu querer, a Tua vontade, meu Deus. Deus, nós não queremos receber, Senhor, recompensas, queremos a Tua presença. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor nós damos a Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus. Bendito seja o Teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Santo é